Olá, nesse IELTS Listening Assignment, primeiro temos que ler o primeiro parágrafo por completo, depois o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente, e depois o último parágrafo por completo. Lemos o primeiro parágrafo porque ele é o parágrafo introdutório, extremamente importante para a compreensão, então, do tópico que o texto abrange. Lemos o último parágrafo por completo, porque ele é um parágrafo conclusivo também muito importante para questões que envolvem a interpretação do texto como um todo. E neste assignment em particular, temos uma questão múltipla escolha que abrange exatamente isso, o objetivo do texto como um todo. E o primeiro e o último parágrafos são então muito importantes para essa interpretação. Agora, nesses parágrafos entre o primeiro e o último, você leu somente o primeiro período, porque o primeiro período, via de regra, é o tópico frasal do parágrafo, ou seja, a essência dele explicada logo no começo, e o restante do parágrafo é somente um aprofundamento do que foi, de fato, já explicitado pelo tópico frasal. E, igualmente, o último período é um período no qual você tem informação, que muito frequentemente é informação que te permite responder questões de matching, questões que envolvem, por exemplo, relacionar títulos a parágrafos, relacionar opiniões a parágrafos. Muito frequentemente essas questões, então, de combinação, matching, não é? Matching em inglês é combinação, tem como a informação que faz com que determinado parágrafo seja relacionado a determinada coisa logo no final dele. E, na realidade, você tem isto porque o exame busca te fazer ler mais. Mas para uma leitura inicial, não é interessante você estar lendo o texto como um todo. Então perceba que o que estou aqui na realidade sugerindo você ler é fazer uma primeira leitura limitada do texto. Depois ir para as questões e, tomando como referência as questões, depois voltar ao texto e aí sim ler parágrafos por completo em busca das respostas. Mas aí somente os parágrafos que você sabe que abrangem os tópicos que as questões abrangem, tudo bem? E uma outra observação, à medida em que você na realidade vai lendo esses parágrafos, do primeiro ao último, por favor, vai destacando palavras-chave, como por exemplo, Europe, North America, Britain, números, 30%, 16 years old. Igualmente, temos aqui, vendo aqui no parágrafo C, por exemplo, North America, antipodes, dentre outros. Ou seja, expressões e palavras-chave que definem com exatidão o tópico ou os tópicos que o parágrafo em particular que você está abrangendo, de fato, fala sobre. E palavras-chave são nomes próprios, seja de pessoas ou de organizações, números, datas, informação específica, que seja então de fato de nome ou não, mas informação específica que define com exatidão o tópico que o parágrafo abrange. E você inclusive consegue até destacar nas partes que você não lê a priori palavras-chave, porque se você simplesmente passar os olhos nela, sem necessariamente buscar interpretá-las, você vai descobrir palavras-chave que se destacam visualmente do restante do texto, como, por exemplo, nomes próprios que têm a primeira letra maiúscula. Pois é, você consegue identificá-las e, portanto, marcá-las sem nem ao menos ter que ler, de fato, o texto para interpretação. Então, à medida que você vai fazendo essa leitura limitada inicial do texto, vá também, por favor, destacando palavras-chave, pois muito frequentemente essas palavras-chave são utilizadas também nas questões, e você depois consegue, tendo em vista as questões, rapidamente voltar às partes do texto que você tem essas mesmas palavras-chave marcadas visualmente, facilitando para você então o processo, tudo bem? Agora temos aqui questões múltipla escolha. Temos que selecionar uma alternativa só. Extremamente importante termos extra atenção com o enunciado, naturalmente. E as palavras-chave que definem o contexto que a questão múltipla escolha abrange, porque nela, no enunciado, você na realidade tem a possibilidade de, tendo em vista essas palavras-chave, retornar às partes do texto que abrangem o tópico que a questão abrange. Tudo bem? Então, muita atenção com isso. Aqui temos questões de yes, no e not given. Precisamos de fato, ficar bastante atentos com a diferença entre no e not given. Porque o que é yes? E esse tipo de questão nada mais é do que sentenças
que na prática são conclusões do texto que você tem que classificar como sendo sim, não ou não dado, tendo em vista se elas estão de acordo ou contradizem o que o autor do texto diz. E bom, o que é yes? Nada mais é do que uma forma parafraseada de se dizer algo que o autor disse no texto. Então, normalmente as pessoas não têm grandes dificuldades em classificar algo como yes. Mas no que diz respeito a no e not given, de fato temos uma dinâmica diferente, porque muito frequentemente as pessoas colocam como no algo que é not given. Algo que é not given se dá em duas circunstâncias. A primeira e mais óbvia é quando a sentença ela fala sobre algo, abrange um tópico e chega a uma conclusão que em nenhum momento foi mencionado pelo autor no texto. E isso, portanto, é not given. Agora, algo não tão óbvio, mas que também é not given, é quando a sentença abrange um tópico que de fato foi abrangido pelo texto, chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também não nega. Então, se a sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não nega determinada informação que de fato a sentença abrange, ela é not given, porque o no se dá em somente duas circunstâncias, ou quando o texto explicitamente contradiz o que é dito na sentença, ou quando o texto diz o oposto do que é dito. Tudo bem? Ou seja, quando o texto literalmente nega o que foi dito na sentença, ou quando o texto fala o oposto do que foi dito na sentença, isso é no. Agora, se o texto ele abrange um tópico que a sentença abrange, chega a uma conclusão que a sentença, ou melhor, a sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas o texto também não nega, é not given. E muito frequentemente as pessoas marcam como no. Mas muita atenção com relação a isso. E por último aqui nós temos, mais uma vez, não é? Uma questão múltipla escolha, mas que abrange aquela questão, não é? O que é the list below choose the most suitable title. Escolha o melhor título para the whole of the reading passage, ou seja, toda a passagem de texto. É aqui onde que esses últimos períodos que você leu, em todos esses parágrafos, entre o primeiro e o último, vão de fato fazer bastante importância. E também a leitura do primeiro parágrafo por completo também, de fato, fará muita importância. Em especial a leitura do primeiro parágrafo e do último parágrafo por completo. Eles, de fato, lhe ajudarão muito neste processo de definição de qual a alternativa que melhor pode ser definido como alternativa de título para o texto. Tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática reading.